Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Agora, uma outra questão que eu quero comentar contigo, que você até comentou aí, né? Você falando aí do seu avô, né? Que dublou lá Branca de Neve, né? E vários outros dubladores que já nos deixaram, né? Mas eles têm esse registro de voz que a internet, que a dublagem nos permite, né? E eu já vi alguns dubladores comentando, queria saber a sua opinião, porque é uma coisa que nós não temos, mas que seria interessante que tivesse. O que você acha da ideia de um museu da voz? Olha, eu acho que seria importantíssimo. Eu acho que já tiveram essa ideia, não sei por que não foi para frente, porque eu acho que são muito por questões contratuais. Às vezes, você pode pegar se fosse criado, por exemplo, hoje, um museu da voz, esse museu, se fosse cobrado, por exemplo, se fosse cobrado ingresso, isso deveria ter algum repasse para alguma instituição, que cuidasse, de repente, de dubladores que estão impossibilitados de dublar, pessoas já com mais idade. Não sei, acho que seria uma boa ideia, mas eu acho que poderia ser feito um bem bolado em que essas instituições, por exemplo, tem uma instituição muito importante aqui no Rio de Janeiro, que são os Nossas Vozes, que faz um trabalho brilhante, que eu participo, inclusive, em que as pessoas compram um trecho da voz ali do dublador falando, dando parabéns para uma pessoa, né? Isso daí você encontra facilmente na internet, é só procurar por Nossas Vozes, que rapidamente você encontra, por exemplo, dubladores do Rio de Janeiro aqui, o Niso Neto, por exemplo, falando, Cara, tem Miriam Fischer, tem uma série de dubladores, são praticamente uns 100 ou mais de 100 dubladores dando voz e mandando seus salves a um preço que assim é muito válido, é um presente exclusivo para muitas pessoas que gostam da voz dos atores, né, dos atores dubladores. E eu acho que seria uma ótima opção, de repente, para esse museu da voz ser criado, mas assim, as pessoas que já se foram, elas têm um legado de pessoas que recebem direitos de voz. Acredito que sim. Juro para você, não faço ideia de como isso funciona, mas existem direitos conexos que a gente vai recebendo de acordo com as vendas das produções, que eu acho que quando a pessoa morre deve receber alguma coisa, a família deve receber alguma coisa pela exibição. Não, juro para você, não sei te responder sobre isso, mas se fosse criado um museu da voz que pudesse ter uma ação social, eu acho que seria interessante, seria atrativo, porque as pessoas conheceriam tanto as vozes presentes quanto as vozes do passado, né? E isso renderia bons frutos para todas as pessoas, em questão cultural, em questão financeira, né? Basta saber quem seria o gestor, né? desse Museu da Voz, se fossem pessoas competentes, que trabalham realmente dentro do meio da dublagem, né? Pessoas com credibilidade, acho que seria uma boa. Acho que acervo, com certeza, todos têm. Aliás, o que você mais vê por aí é acervo na internet, sim. né? Pessoas pegando vozes e colocando na internet e ganhando dinheiro no YouTube e uma série de outros baixadores de vídeo, né, em que tem a voz das pessoas e as pessoas já ganham com isso. Por que não reverter para uma ação social? Com certeza, cara. E você tocou num ponto muito interessante, né? Que é essa coisa dos direitos conexos, né? Que já foi alvo de Sim. discussão em vários debates sobre dublagens e tudo mais, né? E eu entendo
o lado do dublador que realmente cobra por isso, porque eu acho que é a profissão de vocês e vocês têm que realmente ser devidamente remunerado por isso, né? Agora, Sim. mas também entra em conflito também, às vezes, com o lado do fã, porque o fã quer ver aquela obra e às vezes aqueles direitos conexos não bate porque a emissora, de repente, não tem os direitos conexos aquilo, não pagou, sei lá o que acontece. E já aconteceu casos de, por exemplo, alguma série sair do ar por conta disso, né? Porque o Uhum. dublador foi lá, iniciou uma ação, enfim. Não tô aqui nem para citar o dublador que fez isso, porque isso aí não é uma coisa de um dublador só. Mas, assim, tipo, Uhum. como é que você analisa essa questão, tipo, direitos conexos e também a vontade do fã, né? De poder ver aquela série, mas não poder por causa dos direitos conexos. Bem, vamos lá. Em primeiro lugar, todo trabalho de artista tem um contrato. Se eu for fazer uma novela, se eu for fazer uma peça, se eu for fazer uma voz numa dublagem, eu assino um contrato, seja ele virtual ou físico. Esse contrato ele tem uma série de cláusulas que me imputem regras, né? E também me dão direitos que estão estabelecidos normalmente ali naquele contrato e no recibo em que eu estou recebendo e cedendo o direito da minha voz para exibição daquela produção durante um determinado tempo ou durante um tempo indeterminado para uma produtora X, por exemplo. Paramount. Eu assino um contrato da Paramount para aquela obra X e ali vai estar a minha voz. Se a Paramount resolver vender para Globoplay, é um outro contrato. Automaticamente, as pessoas que participaram daquela produção da Paramount, elas deveriam assinar um novo contrato ou aquilo ser redublado. Acredito nisso, né? Porque se você está assinando um contrato com, por exemplo, com a Globo, e aí eles fazem uma novela, e aí essa novela é vendida. Isso jamais vai acontecer. Mas, por exemplo, para a Record vai ter que pagar os direitos de exibição com aqueles atores ali que participaram daquela produção da Globo, porque eles assinaram um contrato com a Globo. Então, a questão do fã conseguir assistir, aí já é um outro caso. Porque aí o que acontece? Nós temos aí os streamings abertamente para que todo mundo possa assinar num preço justo. Tem muitas pessoas ainda que recorrem à pirataria e assistem. Por exemplo, eu tinha uma série que eu dirigi que estava no Star Plus, que saiu do Star Plus e encontraram a série dublada, as 5 temporadas que eu dirigi, encontraram na pirataria. Isso quer dizer, não tinha no original, no Star Plus, mas tinha na pirataria. Isso quer dizer, as pessoas, quando elas querem, elas conseguem ir atrás daquele produto, seja com a voz original, seja com a voz na dublagem original, seja numa redublagem. Eu acho que é assim, o fã, ele tem muitos direitos, mas ele tem que saber também respeitar as limitações dos contratos das produções. Se existe uma produção que, por exemplo, foi feita na Fox e vai passar na Globoplay, e, por exemplo, tiver um dublador que não aceite ganhar só os direitos conexos e ele queira ganhar o valor cheio, ou a Globoplay vai pagar o valor cheio, ou a Globoplay vai ter que reproduzir aquilo tudo, refazer aquilo tudo, vai dar uma trabalheira danada, mas são direitos das pessoas, as pessoas fizeram aquela produção e aquilo, o fã, da mesma forma que a gente respeita a opinião do fã, o fã necessariamente precisa compartilhar com o artista também desse respeito, de saber respeitar uma questão chamada regra de contrato. Por exemplo, spoiler. Ah, Spoiler é uma sim. coisa que, assim, olha, é um assunto extremamente polêmico, principalmente dentro da dublagem. Spoiler é proibido, mas, assim, é, 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 é muito Sim. proibido.
É o máximo de proibição. Inclusive, eu já chamei dubladores aqui, né, pra vir aqui bater um papo que nem a gente tá batendo agora. E a Sim. primeira coisa que eles falaram pra mim, eles falaram, tá, eu aceito, mas eu não posso falar Uhum. sobre nenhum projeto que ainda não foi lançado. Eu falei, não, fica tranquilo, né? Pois Não é é. sobre isso que a gente vai falar, mas tipo, eles já estão tão saturados de receber esses tipos de perguntas da galera que é uma Sim. segurança pra eles. Eles já falam logo, não posso falar sobre isso ainda, cara. Porque muitas vezes o fã já sabe até qual é a data do lançamento e o dublador não sabe. Porque o que acontece? O dublador ele não trabalha num lugar só. Eu, por exemplo, às vezes eu vou em 4, 5 estúdios num dia. Então, é muito difícil você saber tudo o que você faz, qual o episódio que está, quando vai ser lançado. Senão, eu vou ficar maluco. Imagina, eu trabalho de 9 da manhã às 10 da noite, eu tenho que ter uma vida social, eu tenho uma esposa para dar carinho, eu tenho uma casa para ajudar a cuidar, e eu tenho que assistir, imagina, eu tenho que assistir tudo que eu dublo. Não dá. E olha que eu sou um peixe pequeno. Imagina, por exemplo, vamos botar o exemplo que a gente está falando, o Briggs. Nossa. Imagina o Briggs assistir tudo que ele faz. É claro que ele assiste muita coisa que ele faz, mas ele deve selecionar ali até na hora de escolher as produções que ele vai gravar, né? Ele deve dar uma selecionada ali enfim, eu acho que tem que ter esse respeito mútuo do fã, saber até onde vai a limitação do que a gente pode e o que a gente não pode falar, tanto publicamente quanto, por exemplo, a questão do mandar salves. Tem muita gente que fala assim, poxa, manda um salve para mim. E aí tem muito dublador que fala assim, cara, você vai me perdoar, mas esse é meu trabalho, eu ganho para colocar a minha voz no personagem. Eu não tiro a razão da pessoa, Sim. não. Aquele realmente é o trabalho dela. Imagina, você tem um amigo pintor, aí você chega e fala para ele, você tem como vir aqui em casa pintar um cômodo da minha casa? No amor, eu faço um almoço para você e você pinta aqui o meu quarto, né? Aproveita, traz a tinta, sabe? É o trabalho da pessoa. Então, eu, por exemplo, eu não tenho muito esse problema de manda um salve, Márcio. A maioria das vezes, cara, são questões muito particulares, assim, aniversário, ou quando é para criança. Quando é para criança, na maioria das vezes, cara, se eu tô com tempo, eu gravo ali um salve rapidinho de 15 segundos, não vai me custar. Até porque eu não sou famosão, sabe? Tem as pessoas que são muito, muito famosas que não tem tempo nem de atender o telefone direito, saca, cara? Então, eu acho que tem que haver um respeito das pessoas saberem o limite das outras. O que, às vezes, na internet, isso não acontece. As pessoas extrapolam esses limites por achar que, por a pessoa ter te dado uma confiança ali, de ter falado contigo, de ter te dado uma abertura para conversar, que você é melhor amigo dela. Não é. Sacou? Você é um fã que está sendo recebido com carinho por aquele ídolo e ele está falando de uma forma carinhosa e ele quer respeito, da mesma forma que ele vai te respeitar. Muitas pessoas extrapolam esse limite. Já extrapolaram comigo, já tive que bloquear algumas pessoas que foram totalmente insanas comigo. Eu tinha um Discord, eu acabei o Discord em 2 dias, porque não souberam respeitar que no meu Discord tinham crianças, tinham adolescentes, e aí colocaram uma porção de vídeo com questões sexuais, com coisas, sabe, esdrúxulas, com coisas tão escrotas assim, cara, que assim, eu olhava aquilo e me dava nojo. E aí os pais começaram a entrar em contato comigo falando, Márcio, que isso, cara? Meu filho tá vendo aqui um vídeo pornográfico no teu Discord. Aí eu falei, olha, em primeiro lugar, você me desculpa. E aí eu comecei a receber tantas mensagens ao mesmo tempo que eu resolvi em 2 dias acabar com o Discord. Eu acho que não era necessário. Eu vou fazer 45 anos, cara, sabe? Não tenho muito tempo a perder com
com brincadeirinha. Eu tenho uma vida muito séria, muito regrada, muito dedicada ao meu trabalho e muito dedicada aos fãs. Essa questão aqui do seu podcast, eu acho isso tão importante, você fazer essa divulgação. E eu tô aqui, cara, num dia que teoricamente é a minha folga, tô aqui contigo, me dedicando a esse bate-papo, por você, pelo Alfredo, porque você sempre foi um cara muito querido comigo, e Obrigado. principalmente pelos fãs, porque assim, eu acho que o fã merece o respeito, e o fã merece respeitar também, precisa respeitar. Porque nós, dubladores, somos pessoas, somos trabalhadores igual a qualquer outro, cara. É porque tem muita molecada, tem muita garotada, sabe? E às vezes o garoto fica emocionado, sabe como é que é? Naquela emoção de, pô, e faz isso, não sei o quê, e a pessoa, de repente, não aceita. Você é isso, você é aquilo, começa a divulgar, começa a fazer massificamente um multirão contra aquele dublador ou aquele artista e acaba viralizando, sabe? Eu acho isso um pouco covarde. Sim. Mas isso daí, cada um... Internet, cara, não é mais terra de ninguém, né? Todo mundo sabe disso. Né, os crimes de internet existem, as pessoas especializadas estão aí para resolver esses crimes de internet. Graças a Deus eu nunca me envolvi com nada disso, nem meteram meu nome com nada disso, porque eu sempre tratei todo mundo com muito respeito, e as pessoas sabem que eu sou chato. Quando eu não gosto de uma parada eu acabo, tipo, aconteceu com o Discord. E é isso, acho que respeito é uma coisa que a gente aprende em casa e a gente tem que levar para a internet, para a vida. Com certeza. Uma coisa que eu sempre tomei muito cuidado, né, é tratar com respeito o meu entrevistado, né? Todos eles, independente de quem Sim. seja, né? E claro que muitas vezes eu vou entrevistar pessoas que eu sou fã, né? E eu sempre tento manter minha compostura em relação a isso. Só que por causa desses motivos que você citou aí, né? Eu sinto que às vezes muitos deles já estão tão calejados, já estão assim com uma, ele já ativa um modo defensivo tão forte, né? Que às vezes eu sinto quando eu chego para essas pessoas, né? Por exemplo, que nem eu vou chegar numa pessoa para convidar ela para o podcast da mesma maneira que convidei você, né? Então eu já chego, eu chego na pessoa, me apresento, falo no podcast e falo, posso marcar uma entrevista contigo? E muitas vezes eu recebo uma resposta muito agressiva daquela pessoa. Só que eu entendo que eu não acho certo aquela pessoa ser agressiva comigo sem eu ter feito nada, mas eu entendo que ela deve passar por aquilo todos os dias, que ela deve receber um convite desses todos os dias, talvez, e que talvez ela não confie naquela pessoa, talvez ela não confie na minha, ela não me conhece, e ela não tem como ter certeza se eu sou uma pessoa de boa índole. Né? Então, por um lado, por mais que eu às vezes eu fique meio chateado, que nem eu já levei muita respostada assim, atravessada, sabe? Mas eu tento não guardar isso porque eu também entendo um pouco o lado dessa pessoa, muito por esses motivos que você citou. Eu vou te dizer, Alfredo, eu acho que as pessoas elas não estão iguais todos os dias. Tem dias que a pessoa não está muito bem, sabe? E isso vai muito da particularidade de cada um. Independente de com quem tenha sido essa situação ou essas situações com você, eu acho que a gente deve levar muito em consideração a individualidade da pessoa, do que está acontecendo naquele dia. Né? Eu levo um exemplo que a minha própria esposa ela fala comigo, tipo assim, tem um cara em alta velocidade no carro atrás do nosso, piscando ou buzinando, e aí antigamente eu falava assim, tá apressado? Passa por cima. Só que depois ela chegou e falou para mim assim, Márcio, você sabe se a pessoa tá dentro do carro com alguém levando para um pronto-socorro? Você sabe se a pessoa está indo para casa porque ela está passando mal ou porque tem um filho passando mal? Você sabe o porquê da pressa daquela pessoa? E eu comecei a levar em consideração essa questão do se colocar no lugar da outra pessoa, sabe? E isso ficou muito marcado, principalmente porque, eu não sei se você sabe, mas eu sou revascularizado, eu tenho 3 pontes safena no coração. Eu lembro da época.
eu passei por uma situação muito delicada em 2020, no meio da pandemia, que eu tive que fazer uma cirurgia no coração. Que se eu não fizesse essa cirurgia, eu poderia estar hoje não conversando aqui com vocês. Então, a gente tem que sempre levar em consideração que algumas vezes, e às vezes é o lugar errado na hora errada. Às vezes você faz uma abordagem com um dublador que naquele dia ele não está bem, ele pode não estar bem no trabalho dele, ele pode não estar bem na casa dele, ele pode estar com um problema pessoal muito sério. E assim, se você recebeu uma resposta atravessada, como eu já recebi uma série de respostas atravessadas em todos os segmentos. Uma vez eu entrei numa loja para comprar, eu trabalhava num colégio há muito tempo atrás. Trabalhava num colégio com a parte audiovisual. Aí eu entrei numa loja para comprar uma lista de produtos que a diretora da escola tinha pedido para eu comprar. E aí, quando eu fui passando a lista para a pessoa, ela chegou e olhou para mim e falou assim: você vai comprar ou você só vai ficar vendo preço? Nossa. Eu vou te dizer que eu não vou te contar a minha reação na época, porque foi uma reação até escrota, porque eu era muito jovem, eu não tive maturidade suficiente, mas eu pedi pro gerente para me atender. Eu falei: por favor, chama o seu gerente, eu quero ser atendido por ele, eu não quero ser atendido por você, porque eu trabalho no colégio tal, eu vou comprar tantos mil em equipamento, eu não quero mais ser atendido por você. E a gente não sabe se naquele dia o cara ele não tinha feito nenhuma venda, se ele estava chateado, se ele precisava fazer venda, porque ele estava precisando levar dinheiro para casa, porque está com um filho hospitalizado. Sabe como é que é? A gente tem que começar a se colocar no lugar do outro, cara. Porque a partir do momento que a gente tiver esse momento de empatia, de compaixão com as outras pessoas, a gente vai começar a entender as outras pessoas de uma forma mais humana e a gente vai começar a se entender e verificar que a gente está ficando mais maduro. Sabe? Caramba, que legal, que interessante isso. Eu poder decidir o momento em que, se o cara me deu hoje uma resposta ríspida, eu vou tentar com ele, sei lá, daqui a 3, 4 meses. Se ele me der uma resposta ríspida de novo, aí, de repente, eu posso levar em consideração que aquele cara é grosseiro mesmo. Mas, né? Agora eu te pergunto, Alfredo, você tentou, a pessoa que tu abordou pela primeira vez, você tentou com ela uma segunda Cara, vez? teve uma pessoa específica, não vou citar nomes, né? Mas é um dublador. É um dublador. Eu tentei uma vez uma entrevista com ele. Recebi uma resposta bem, não gosto de dar entrevista, eu tenho mais o que fazer da vida, enfim, essas coisas. Aí eu tentei de novo depois, um ano depois, cara. Um ano depois, era pra uma matéria do Dia do Dublador. Aí eu tentei um ano depois, fui e falei: oi, tudo bem, fulano, você me lembra de mim? Eu conversei com você da outra vez, você não quis aceitar e tudo mais. E na outra vez ele ainda até falou assim: quem sabe numa outra vez, né? Aí eu falei: então eu vim aqui como não eu já tenho, eu vim tentar o sim e tudo mais. E a pessoa, a mesma coisa: não gosto de dar entrevista, não quero saber. Aí a partir daí eu falei: tá bom, eu pensei comigo, não chamo mais essa pessoa. Mas para isso existem outros dubladores, né, cara? Tem os que aceitam. Entendeu? Você pode ter certeza, você não vai perder a sua matéria, entendeu? Porque uma pessoa ou 2 ou 3 não quiseram aceitar. Você pode ter certeza, e eu te dou uma lista com mais de 50 que vão aceitar. Com certeza. Que, aliás, fariam questão de participar, até porque é mídia, né, cara? Sabe? Eu acho que o artista, ele vive tanto do trabalho dele quanto da divulgação. Tem muita gente que não gosta de divulgar, tem muito dublador e dubladora que não, prefere ficar realmente no anonimato, que foi para isso que ele não aparece na frente. Todo dublador precisa ser ator, mas nem todo dublador gosta de aparecer em internet, em podcast, em câmera, não tem nem rede social. Sacou? Eu vou te dizer que dificilmente encontra-se algum que não gosta de rede social. A maioria deles tem, mas
pode ser que tenha algum que realmente, não, eu não gosto e não quero aparecer, prefiro o meu anonimato, não vou ficar divulgando foto de carnaval, de Réveillon, de festas, de viagens, porque eu prefiro manter a minha particularidade. E isso daí é aí que tá, é a questão do, se você não conseguiu com uma pessoa, tenta de novo, se ela for realmente grosseira, parte para outra, né, cara? É que nem amizade, se dá certo aquela amizade ali, você vai continuar sendo amigo, independente de distância, independente do tempo que você não fala com a pessoa. Amigo para mim sempre é para sempre. Sim. Eu penso dessa forma. Se eu chamo de amigo, o cara vai ser meu amigo para sempre. Eu tenho meu melhor amigo, por exemplo, é meu compadre. Eu não encontro com ele tem praticamente 1 ano, mas a gente, uma vez por mês, a gente manda um salve um para o outro. E aí, qual é, compadre? Beleza? Como é que estão as coisas? Como é que tá minha filhada? Aí falo com a minha filhada também. Enfim, eu acho que a gente tem que saber. É tudo, cara. Se você parar para pensar, tudo tem como princípio básico a questão do respeito. Se você for uma pessoa educada e souber respeitar o limite das pessoas, porque a internet ela veio exatamente para quebrar esse paradigma do respeito. Antigamente, as pessoas. É claro, estamos falando de outros tempos, né? Minha mãe, por exemplo, eu estava na sala, chegava uma visita em casa, se ela colocasse alguma coisa na mesa, um tira-gosto na mesa, a primeira pessoa a botar a mão naquele tira-gosto seria a visita. Se eu metesse a mão naquilo, ela só olhava para mim, sabe? E eu, com o respeito, com a educação que eu recebi, eu já sabia que se eu metesse a mão, ela ia olhar para minha cara e depois ia ter uma bronca. Então, eu acho que a questão da educação de casa tem muito a ver, a questão do respeito tem tudo a ver, sabe? E cada um se mantendo no seu lugar e respeitando o espaço do outro. Isso em todos os aspectos, em todos os lugares. Eu acho que hoje em dia, né, com a internet do jeito que ela está, né, às vezes eu fico pensando se para utilizar a internet a pessoa não deveria fazer um teste primeiro, né, tipo como se fosse tirar uma habilitação para saber se ela tá realmente capacitada a fazer aquilo, né, porque tem uma galera aí que realmente, cara, não sabe usar isso aqui não. Mas aí é aquilo. Tem pessoas que, por exemplo, tinha um garoto que ele me criticou uma vez e aí eu bloqueei ele. E aí depois ele me adicionou com outro nome que eu jamais iria imaginar que era ele, sabe? E tem muito disso, né, cara? A internet hoje em dia tá realmente todos têm acesso. Eu acho que os pais poderiam de repente ter um controle um pouco maior quanto a isso, mas enfim. E nesse caso você ainda falou de A você tá internet, falando de um garoto aí, mas tem muita gente adulta aí na internet que... Tô falando de um garoto. Se o garoto já teve a malícia de ter sido bloqueado e ele criar uma nova conta, porque isso é a coisa mais fácil que existe, né? Tendo diversos e-mails, se ele já teve a malícia disso, imagina uma pessoa mais experiente, mais madura, ela pode fazer coisas inclusive piores, né? Que Deus nos proteja numa internet segura. Por isso que existe polícia especializada com relação a crimes cibernéticos. Senão não precisaria disso. E hoje em né, dia cara? tá forte, As viu? delegacias especializadas. Infelizmente, né? Porque o que seria, aliás, o que é um grande mundo aberto, né, para todos nós. Eu não sei a sua idade, Alfredo, mas eu sou da época em que eu estudava através de livros e enciclopédias. Sabe, para a gente fazer uma pesquisa de escola, a gente tinha que ir no livro, abrir. Minha mãe comprava enciclopédias, sabe, e pegava. Você, como jornalista, você estudou pra caramba, você leu bastante e de repente você é de uma geração em que a internet te deu mais facilidade. Mas eu só fui ter o meu primeiro acesso à internet com 17 ou 18 anos. Até porque a internet era discada, era cara, só podia utilizar depois de meia-noite, porque contava como um pulso telefônico. Olha só, a gente já dizendo o quanto
a gente já está amadurecido, né, cara? Mas assim, eu tenho muito orgulho de ser dessa geração que pesquisava de verdade, sabe? Que ia a fundo nas pesquisas, que se tinha que conhecer alguma coisa, ia até os passeios nos museus. E hoje em dia, eu estava até comentando com a minha esposa, a gente fez uma viagem no ano passado, a gente foi à Itália, a gente passou as férias na Itália, passei meu aniversário dela na Itália, e fomos à Capela Sistina, e tem um filme que é o Gênio Indomável, que eu citei isso lá na Itália, que no filme O Gênio Indomável, o Robin Williams, ele fala assim, pro garoto, né, pro Matt Damon, que realmente é um gênio, o garoto é um crânio, ele fala assim, olha, tudo que você fala para mim, você pode ver nos livros ou na internet, mas você nunca vai saber o cheiro da Capela Sistina, porque você nunca esteve lá. Eu já estive lá, entendeu? Então, Márcio Navarro, eu estive na Capela Sistina e eu senti o cheiro da Capela Sistina. E vou te dizer, é um cheiro de igual qualquer outro lugar da Itália. Não tem cheiro de pizza, não é mais perfumada do que qualquer outro lugar. Mas foi a licença poética que o autor teve ali no texto desse filme para dizer que você é de uma geração que você tem tudo muito fácil na sua mão, porque a internet entrega isso tudo muito fácil. Se você botar lá no Google Capela Sistina, você vai ver vídeos, você vai ver tudo quanto é foto de todas as gravuras do teto. Mas eu e a minha esposa, a gente sentou num banco dentro da Capela Sistina e ficamos olhando para o teto durante uns 15 minutos, observando aquele teto maravilhoso pintado pelo Michelangelo. Uhum. Sacou? É uma coisa que não tem preço. Sim. Não tem preço. Então, as experiências da vida, de você experimentar aquilo, de você saber o gosto, o cheiro, o tato. Eu, por exemplo, lá na Itália, foi a primeira vez que eu fui com a minha esposa para a Europa. Em alguns monumentos, por exemplo, no Coliseu, eu não só olhava para o Coliseu em volta, eu fiz questão de encostar nas pilastras para sentir a textura daquela pedra. Sabe como é que é? São coisas seculares que já estão ali há muito tempo e foi construído com um propósito de diversão, de sacrifício e de sacrifício dos cristãos, de diversão para o povo romano, né, o famoso pão e circo, e é histórico você encostar naquilo, sabe? Ter o contato real. É você vivenciar aquilo. O que a internet te dá de experiência. Por exemplo, eu estou dirigindo uma série, e aí tem uma palavra ali que eu não entendo. Antes de eu dirigir, eu assisto tudo que eu dirijo, eu pego o texto, eu passo com o texto todo traduzido, eu dou uma olhada no texto para ver se está tudo ok na tradução. Se tem uma palavra ali que eu não sei o que significa aquilo, eu boto no Google, óbvio, porque aquilo vai me facilitar. Eu boto no Google e vejo o que é aquilo. Outro dia desse eu pesquisei um negócio lá, eu fui descobrir que era um tipo de pão italiano que estava sendo servido num resort, sabe? Então, eu só descobri isso graças ao Google. Graças ao Google. Ainda bem que existe o Google para facilitar a nossa vida. Mas a nossa vida não tem que ficar só no Google. A gente tem que ir à luta, a gente tem que ver essas experiências de perto, né, e sentir o cheiro da Capela Sistina e tocar lá no Coliseu e em todos os outros lugares que esse mundo aí tem para nos mostrar, né? Com certeza. Você falou uma coisa aí, né? Só para te responder, eu tenho 34 anos, fiz agora no final de janeiro, né? E eu peguei muito dessa época na escola, né? A internet, ela veio para mim também quando eu já estava maior de idade, né? Eu usava antes, mas eu usava em Lan House. Hoje em dia o pessoal não deve nem saber o que é Lan House hoje em dia, Pois né? usei muito também. Mas
Mas eu usava a internet em Lan House. Quando eu vi internet na minha casa, quando eu já tinha, sei lá, 18 anos, eu falei, putz, isso aqui é incrível, É cara. incrível. E aí foi aquela coisa, né? Mas, por exemplo, na escola, quando eu tava no primário, o que as professoras passavam de lição pra gente? Uma delas, né? Uhum. O que era a lição? Era um monte de palavras pra gente ir num dicionário Uhum. e procurar o significado daquela palavra. E Sim, escrever o significado. sim. Hoje em dia, tipo, a galera vai no Google, É. coloca aquela palavra e já tá lá o significado. Antigamente a gente tinha que pegar um livrinho, né, que a gente chama de dicionário, Dicionário e aí, Aurélio. exato, Aurélio. E aí você ia lá, você procurava na ordem alfabética aquela Sim. palavra. Eu lembro que no começo eu tinha dificuldade pra caramba pra achar a bendita palavra ali naquilo ali. Achava a palavra, opa, achei. Aí tava ali, aí ia lá e escrevia o significado É daquilo, verdade. sabe? Era isso nesse tempo, cara. Mas Eu, também eu não. eu vou te dizer, Eu cara, acho a legal também a evolução. educação, hoje em dia você vê com a pandemia, né, muita gente começou a estudar de casa, né? Eu não sei como realmente funciona a educação infantil, infanto-juvenil nos dias, né, de hoje, porque eu não tenho filhos, né? Por Uhum, opção, né, opção minha e opção da minha esposa, a gente decidiu não ter filhos. E eu acho que isso é certo. uma decisão muito que muita gente, inclusive, fala: poxa, mas e você não vai deixar nada para ninguém? Olha, existem pessoas que têm outros interesses, né? O meu interesse ele vai além de ter filhos, além de ter ali que ter uma educação. Eu tenho muito medo do mundo como está hoje. A questão da educação, por exemplo, remota. É muito fácil uma pessoa estudar de casa e ela não prestar atenção no que ela está fazendo. Por isso existe uma Sim. grande dispersão de crianças, de escolas. Eu acho que a escola ela não é só você ir para lá para ter a lição lá com a professora, mas a escola é você ter o dever de casa também, é você ter o convívio com outras crianças, é você Uhum. e olha que eu falo isso sem ter filho, mas assim, eu passei, para mim, escola sempre foi isso. Era um momento em que eu ia para fazer amigos, a gente conversava na hora do recreio, tinha a parte Dia, a né? parte da educação física. Isso quer dizer, eu nunca fui muito da parte de educação física, porque os esportes que eu praticava eram outros, não eram futebol nem vôlei. Eu praticava kung fu e eu andava de skate. Mas eu sempre achei que escola era um lugar de você compartilhar, principalmente amizade, principalmente conhecimento, sabe? Não, hoje em dia tá muito vago, a educação tá muito vaga. Você, olha só, vamos lá, vamos abrir todo mundo a sala de bate-papo e todo mundo abre, quem quer abre câmera, quem não quer vai receber. Eu não sei como é que funciona, mas eu acho que recebe falta, né? Quem não abre câmera. Hum, eu não sei como é que funciona nas outras escolas. Metade da minha faculdade foi remota, porque foi quando entrou a Uhum. pandemia, né? E na época era livre, Sim. né? Tipo, a pessoa não tinha nenhuma obrigação de abrir câmera e nem até microfone, né? Por mais que às vezes os professores pediam, mas nunca foi uma obrigação. Se a pessoa quisesse, ela podia ficar só no chat lá digitando Uhum. e tava tudo certo. Eu não sei como é que funciona em outras escolas. A questão da pandemia, eu não digo nem muito polêmica, porque foi uma obrigação, né? A questão do Sim, remoto. O remoto ele foi muito útil para que as pessoas pudessem dar continuidade aos seus trabalhos, aos seus estudos. Mas eu acho que a partir do momento que existe realmente um controle, acho que isso pode diminuir, sabe? Trazer o povo de novo. Para os trabalhos presenciais. Muita gente descobriu que o trabalho de forma remota, por exemplo, nas empresas, economiza muita coisa, porque você colocando o trabalhador em casa, lá com o computador dele, ele pode diminuir o tamanho do escritório, né? E sim. automaticamente vai diminuir o aluguel dele, o que é muito válido dentro de um país que pode estar passando
por uma certa crise depois dessa pandemia. Mas aí são questões políticas, são coisas que realmente eu não gosto de me envolver, não gosto de política, não falo sobre política, não me envolvo de forma nenhuma. Somos dois. Acho que política é um assunto, para quem gosta de política, é que nem futebol. Quem quer discutir futebol, vai discutir futebol, política. Meu negócio é mundo artístico e a gente veio falar sobre dublagem, né? Então vamos falar sobre dublagem. Exatamente. E também falar das nossas experiências aqui, né, Sim. cara? Porque tudo isso é uma experiência muito válida e eu acho que é sempre bom a gente comentar sobre isso, mas eu tenho a mesma opinião de ti, cara. Até porque a gente foge um pouco também daquela questão do podcast ser só sobre aquele assunto determinado. Sim. Né? Acaba que o seu público acaba descobrindo um pouco mais de mim, né? Um pouco mais Exato. Do ídolo que ele está querendo ouvir ali no podcast, e eu acho isso super válido, a gente sair um pouco da caixa, né? Não ficar falando só sobre um assunto, falar sobre os interesses em geral e para você ver o quanto que aquela pessoa ali pode abranger de assunto para você, né? Com certeza. Esses dias aí, né, eu chamei o Nelson Machado aqui, né, que é o dublador do Kiko, né? Mas eu fiz um combinado com ele, de não falar de Kiko no podcast. Mas esse é um combinado eterno. Nelson, uma vez eu mandei uma entrevista para o meu canal lá no YouTube. Aliás, convido todos a irem lá no meu canal lá no YouTube, que é Acessem lá, galera. youtube.com.br/Márcio Navarro Dub, e tem uma entrevista lá com alguns dubladores, e tem também a do Nelson Machado. Ele falou a mesma coisa para mim. Não vamos falar sobre Kiko, mas teve uma hora que eu mandei as perguntas por escrito. Ele gravaria, né, as que ele se sentisse à vontade de falar. Ele falou rapidamente ali sobre o Kiko, mas ele meio que mudou de assunto, não curtiu muito, não. Mas eu falei isso pra ele também, porque assim, eu falei, Nelson, você já falou tanto sobre esse assunto que eu acho que não tem mais nada que eu possa perguntar sobre esse assunto que já não foi respondido antes. Então vamos aproveitar o espaço e vamos falar de umas coisas diferentes. Exatamente. Aqui. Mas assim, a gente não pode negar que foi um trabalho icônico dele, né? Sim, nos melhores trabalhos, com certeza. É uma das maiores referências do Brasil, ainda hoje ativa, né, como dublador e como diretor de dublagem, e super referência em São Paulo, no Rio e no Brasil inteiro. Bem, eu adoro o trabalho dele.